Amados irmãos, a paz do Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu. Pode ser mais uma vez? Fala Deus. Quero ouvir você, vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Vendo ao Deus. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Queridos, uma alegria muito grande celebrar os 40 anos da Assembleia de Deus Nova Betânia. Todos nós temos, desde o início do trabalho, acompanhado as diversas manifestações de gratidão da história, dos feitos, do que Deus tem realizado aqui nesse lugar. E a gente louva a Deus por tudo isso, porque de fato é para Ele que tudo isso tem sido feito, e a gente agradece ao nosso bendito Deus. Feliz em poder rever aqui pastores amigos. Eu estou no meio de meus amigos e meus irmãos, né? Cada olhada que eu dou, seja para o auditório ou seja para a minha lateral, eu só encontro amigos e irmãos, pessoas queridas, que amo e que tenho o privilégio de desfrutar da nossa convivência cristã. Então é um grande prazer, além de poder ter aqui o pastor Miranda, nosso presidente, que também a gente desfruta da relação de pai e filho, né? Então ainda tem a relação familiar aqui, sendo também manifesta nesse momento. Feliz também pelo pastor Vicente, pastor Fábio, nossos vice-presidentes aqui da igreja, coordenadores, pastor Ezequiel, que também faz parte dessa história. Eu vinha na estrada, ouvindo a transmissão e escutando a entrada do pastor, né? Para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos, que seja uma noite em que o Espírito Santo fale aos nossos corações, também por meio de sua palavra. Quero convidar você para abrir a Bíblia num texto muito conhecido. Eu vou falar nessa noite sobre o avanço da igreja que transforma o mundo. O avanço da igreja que transforma o mundo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 16. É um dos textos mais clássicos que nós temos a respeito da proclamação do Evangelho, Marcos 16, 15. Abre para mim, por favor, para você acompanhar. A palavra do Senhor nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos repetir? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando eu pensei numa noite como essa, de celebração, de gratidão, uma noite de muitas manifestações da história, e até tivemos um mini documentário, achei muito especial esse registro, através do vídeo e das declarações dos irmãos. Foi muito bom ouvir um pouco daqueles que fazem parte dos primórdios desse trabalho. São os irmãos mais antigos que nós temos aqui na igreja, e eles três trouxeram um sentimento muito bom daquilo que começou em uma garagem. A história começa assim, né? Começou em uma garagem, começou simples, começou pequeno e se expandiu para aquilo que a gente pode enxergar hoje. Isso merece glória ao nome do Senhor, porque de fato é glória a Deus, porque é o Senhor que tem feito tudo isso. O trabalho, a obra de Deus, ela tem muito dessas particularidades. Você começa difícil, fica mais complicado, até que chega a se tornar impossível. E quando se torna impossível, aí é a hora de Deus agir. Glória ao nome do Senhor. É exatamente no nosso impossível que a gente começa a ver Deus criando possibilidades, para que a gente não se vanglorie de nada do que está acontecendo, para que a gente perceba que é Ele que está fazendo no meio de nós. Aleluia!
Se de repente a gente confia muito na força do nosso braço, a gente acha que de repente foi uma boa campanha de marketing, foi um bom network, foi um bom social media, né? Que fez um trabalho espetacular e que isso foi que fez com que as coisas acontecerem. Mas quando você olha uma história em que o trabalho começa numa garagem, onde um grupo pequeno de irmãos, onde nem rede social tinha direito, onde o boca a boca é que funcionava e não tinha esse nível de exposição que a gente consegue ter hoje, a gente pode dizer, foi o Senhor que fez e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, aleluia. Porque é Deus que realmente é o maior interessado nesse processo, aleluia. Deus é o maior interessado em alcançar a vida das pessoas. Deus é o maior interessado em levar o Evangelho, as boas novas de salvação, para a vida de cada pessoa. Aonde tem uma alma, Spurgeon falava muito sobre isso, aonde existe uma alma, existe um campo missionário. Aonde existe uma pessoa, existe ali um campo missionário, alguém que precisa ser alcançado pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós fomos alcançados, amém, irmãos? Amém? A gente foi alcançado por esse Evangelho. A boa notícia chegou até nós, 40 anos de igreja, para dizer isso, é que mesmo sem merecermos, mesmo sem sermos capazes, mesmo sem termos todos os recursos, mesmo sem desfrutarmos de todas as habilidades, mesmo sem termos uma homilética tão assim, vamos dizer, elaborada, é uma homilética muito simples, a homilética cristã evangélica, ela é muito simplista. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara o crente para ir para o céu e breve voltará, aleluia! Não é um discurso filosófico, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Porque filosofia nós temos demais, religião tem de sobra, tem para tudo quanto é gosto. Você pode ter a religião que você quiser, do jeito que você quiser, do estereótipo que você quiser elaborar, no perfil, no desenho, na customização que você quiser. Tem religião para tudo quando tipo de gosto, mas caminho para o céu só tem um, se chama Jesus de Nazaré, aleluia. Ele mesmo declarou isso. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é por isso que nós existimos como igreja, porque esta proclamação está com a gente. Dê glória a Deus por isso, aleluia. As pessoas conhecerão a Jesus através de nós, diga amém. Diga eu. É para sentir a responsabilidade aí. Diga eu. Sou o mensageiro do Evangelho de Cristo. Diga eu. Sou a igreja, a noiva, o sal, a luz. Sou eu, igreja, que apresenta ao mundo o meu Salvador. Quem crê nisso glorifica o Senhor. O mundo não vai perceber a Cristo como Deus, como Salvador, como unigênito do Pai. O mundo não perceberá isso se não for por meio da igreja, porque a igreja foi instituída por Deus, não é uma criação nossa. As denominações é que você tem para vários tipos de formatações, mas a igreja do Senhor, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, aquela que uma vez confessa a Cristo como seu Deus e seu Salvador, esta tem uma missão primordial: revelar Deus ao mundo. Glória ao nome do Senhor. As pessoas vão perceber quem é Jesus através de nós, através de mim, através de você. A pessoa passa aqui na frente da congregação da Nova Betânia, ela não percebe quem é Jesus olhando para a placa Assembleia de Deus, olhando para essa fachada extraordinária, uma fachada linda por sinal, apenas um parênteses aqui, né? Não é ali que as pessoas vão perceber quem é Jesus. Sabe quando é que elas vão perceber quem é Jesus? Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo? Qual é a razão da existência desse grupo de pessoas? É quando ela conhece cada um de nós. Ela conhece você, ela conhece você, ela conhece você, ela conhece você. Então ela tem uma revelação. Glória ao nome do Senhor. Passa-se a perceber, é revelação.
estava oculto e é revelado. Glória ao nome do Senhor. Não era percebido, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não conseguem perceber de forma natural. Muita gente olha para a igreja até de maneira preconceituosa. Existem muitos rótulos, existe muita falta de informação do que é a igreja. Você percebe que quando se fala em igreja, em determinados ambientes, as pessoas ignoram a gente, as pessoas olham com desdém, as pessoas olham de cima para baixo, olham de lado, olham de revestrez. A pessoa não consegue ter uma noção clara. E por quê? Porque muitas vezes os preconceitos, os rótulos, aquilo que se coloca antes daquilo que é de fato, acaba chegando antes de você. E eu estou dizendo, chegue logo, chegue primeiro, antes dos rótulos, antes do preconceito, antes dos estereótipos. Chegue primeiro e mostre quem é a igreja do Senhor. Aleluia! Jesus estava reunindo os discípulos e disse: vocês vão por todo mundo, indo por todo mundo, pregue o evangelho. Vá, pregue o evangelho. Fale de Jesus a tempo e a fora de tempo. Fale daquilo que você aprendeu de mim. Aí você vai para Mateus capítulo 28. Aquilo que vocês aprenderam de mim, 28 e 20. Aquilo que vocês escutaram e aprenderam, o que eu ensinei a vocês, ensine as pessoas, e que elas possam perceber. Sejam minhas testemunhas, Atos 1 e 8, sejam minhas testemunhas simultaneamente, aqui na Nova Betânia, aqui no Mossoró, aqui no Nordeste, aqui no Brasil, aqui no mundo. É simultâneo, é automático, é ao mesmo tempo. Eu tenho que chegar e levar ao conhecimento das pessoas as boas novas, a boa notícia. Tem perdão para os seus pecados, tem salvação para a sua alma, tem jeito para a sua vida. Você não precisa ficar escravizado pelo pecado. Jesus pode te libertar, como um dia Ele nos libertou. Aleluia! E se você está aqui e não foi liberto, necessário é nascer de novo. E se você está aqui e ainda não se converteu, necessário é se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante do Senhor e dizer: bom Deus, justo juiz, lava-me, Senhor, da minha imundícia, purifica, Senhor, a minha alma, perdoa a minha transgressão. E eu tenho certeza que aquilo que diz a palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda e qualquer imundícia. Quem glorifica este Deus? Diga para esse crente abençoado aí do seu lado, diga: meu irmão, diga para ele aí, para ver se ele entende. Fala aí para mim, me ajuda aqui a pregar, me ajuda a pregar. Diga para ele: meu irmão, ou minha irmã, né? Não sei quem é que está perto de você aí, né? Então fala conforme for, né? Diga: meu irmão, o mundo, diga: o mundo está vendo Deus através de você. E eu pergunto: que Deus está sendo visto? Qual Deus está sendo visto? Qual é o perfil deste Deus que nós estamos mostrando? Se de repente eu vi no depoimento nosso irmão declarando o que ele sentia, e aquilo foi um depoimento muito forte, muito emocionado e muito verdadeiro. Ele dizendo: eu sinto falta do amor. Vocês viram isso no documentário? Eu sinto falta do amor. E se ele está sentindo falta de amor, é porque de alguma maneira nós não estamos sendo eficientes na nossa comunicação do amor. A gente vai ter que melhorar isso, em nome de Jesus. Aleluia! Se de repente eu posso estar achando que já fiz o suficiente, eu posso estar achando que já fiz o que devia fazer, eu fiz minha obrigação, eu fiz o meu dever, eu cumpri meu ritual, eu fiz a cerimônia como era para ser, eu cumpri os meus votos como era para ser. Mas se Cristo não está sendo percebido como deve ser percebido, é necessário corrigir isso e apresentá-lo como Ele é. Ele ama o mais vil pecador, Ele ama o miserável, Ele ama quem não presta, Ele ama quem não serve, Ele ama quem é rejeitado. Aleluia! Eu posso rejeitar, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu posso rejeitar, você pode rejeitar, eu posso falhar, você também pode falhar. Eu posso não estar vivendo o que era para viver, você também pode estar vivendo o que não era para viver. Eu posso não estar sendo o que era para ser,
você pode também não estar sendo o que deveria ser. Mas se a gente se arrepender, glória ao nome do Senhor, se a gente mudar o rumo das nossas ações, e olharmos para dentro de nós, e dissermos como o salmista Davi dizia: sonda-me, ó Deus, olha para dentro do meu coração e vê se existe em mim algum caminho mau. Se de repente eu estou igual um fariseu, de repente eu cheguei no status quo farisaico, de repente eu tenho 1001 justificativas, porque já fiz, porque já doei, porque já ajudei, porque já estendi a mão, já fiz muito por muitas pessoas, já ajudei muita gente. Hoje não ajudo mais, hoje eu não colaboro, hoje eu não estendo a mão, hoje eu não visito, hoje eu não prego, hoje eu não canto, hoje eu não faço nada. Ei, meu irmão, você tem que voltar ao primeiro amor. Foi essa palavra do irmão no seu testemunho. Tem que voltar ao primeiro amor. Precisa se perceber o amor de Cristo, porque essa é a mensagem do Evangelho. Deus amou, aleluia. A igreja que avança, a igreja que transforma o mundo, a igreja que impacta a sociedade, é a igreja que reflete Cristo, é a igreja que mostra Jesus. E se nós não estivermos mostrando Jesus, vamos corrigir a rota, vamos corrigir o erro, vamos trocar esse pneu, vamos trocar esse motor, vamos trocar essa carcaça, vamos trocar o que precisa. Mas Senhor, faz de mim, Senhor, um instrumento vivo para a glória do teu santo nome aqui nesta terra, porque o Evangelho precisa avançar, aleluia. A igreja avança, diga glória a Deus. Independente de mim, independente de você. Se eu ficar com mimimi, se eu ficar com jururu, quem perde sou eu. O Evangelho avança. Se eu gostar, não gostar, aprovar, não aprovar, se eu assinar embaixo, não assinar embaixo, se eu concordar ou discordar, o Evangelho não está centralizado em mim. O Evangelho está centralizado em Cristo. Dê glória ao nome do Senhor por isso. Não é sobre você, é sobre Cristo. Dê glória a Deus por isso, irmão. Isso aqui é muito importante. Não é sobre você, não é sobre você. Eu vou repetir. Não é sobre você. Não é você o centro do processo. A igreja não existe, enfim, em si própria. Ela não existe para si mesma. Ela é chamada para fora. Ela é chamada para propagar, anunciar, ensinar, testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é para o teu ego, diga misericórdia. Diga misericórdia para dar tempo de eu beber água. Não é você, diga misericórdia. Senão a gente é um clube. Senão nós somos um centro terapêutico. Senão a gente é algum tipo de reunião, tipo clube do Bolinha, clube da Luluzinha, uma associação de bairro. A gente não é igreja se o fim somos nós mesmos. Nós não somos igreja se o objeto central somos nós mesmos. Por mais que Deus ame ao pecador, por mais que Cristo veio e deu a vida dele por nós pecadores, mas o centro do processo não somos nós. É dele, é por ele, é para ele. Todas as coisas, todas, não sobrou nada para você. Começa a criar uma crosta de orgulho e se torna insensível à voz do Espírito Santo. Aí você entra na igreja, entra no culto, ouve o hino, ouve a mensagem e está lá seco, não sente nada. E sabe por quê? Há uma crosta de orgulho dentro do seu coração. Tem que quebrar pelo poder do Espírito Santo. Tem que quebrar. Oh, aleluia. Eu não sei se você esperava essa mensagem hoje. Eu também não esperava não, mas foi o Espírito Santo. Então te aguenta aí, porque o Espírito está soprando neste lugar. Aleluia. Te aguenta e recebe a palavra, e vai digerir essa palavra, e deixa Deus tratar com você do jeito que Ele quer tratar. Aleluia. A proclamação do Evangelho
em todos os textos bíblicos, nos incentivam a olhar para Jesus, para a glorificação do nome do Senhor, para a anunciação do Evangelho. O mundo precisa de Jesus. As pessoas estão precisando de Jesus. As pessoas estão encharcadas. As almas estão encharcadas. Aonde eu passo, com quem eu converso, eu vejo pessoas sobrecarregadas. Eu não sei se vocês veem dessa maneira também, não sei se vocês enxergam assim, mas a gente conversa com as pessoas, é uma cultura woke, é uma ideia meia maluca, de ai não me toque, ai não fale comigo, ai não faça isso, ai não... é tanto ai ai ai, são tantos isolamentos que a gente está promovendo, tantas clausuras em nós mesmos, tanta gente acompanhada e sozinha, me entendem? Me entendem? Tanta gente acompanhada e sozinha, tantas solidões no meio de multidões, tanta gente que está no meio de nós e não se sente mais parte de nada, não se sente mais parte do corpo de Cristo, não se sente mais parte da igreja, não se sente mais parte do adorador, não se sente mais parte do reino de Deus. É um visitante fortuito, é um visitante ocasional, vem de vez em quando, vai de sempre, vem de vez em quando, vai sempre, nunca fica, nunca se envolve, nunca se compromete, nunca dá a palavra em nada, nunca se entrega, nunca faz imersão. É uma dicotomia, uma contradição paradoxal de um comportamento que diz: eu amo a Deus, mas a atitude rejeita a Deus. Eu amo ao Senhor e aborrece seu irmão. Eu gosto de Deus, mas não sabe andar junto. Não tem uma dificuldade para se congregar, tem dificuldade para ouvir palavra, tem dificuldade. Irmão, eu quero saber onde tem oração. Oração vai, oração eu vou. Agora culto e doutrina, não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Há uma carência da palavra. A igreja que avança é uma igreja firmada na palavra do Senhor. A igreja que avança não pode estar firmada em modismos, porque modismo vem, modismo vai. Modismo é como a onda do mar. Não pode estar baseado em estratégias de marketing. Não tem estratégia maior do que a de Deus. Aleluia. Pode fazer sua planificação de marketing como você quiser, mas se não tiver joelho no chão, jejum e oração, vai fracassar, não dá certo, porque isso aqui não é um assunto horizontal, é um assunto vertical. Isso aqui não é um tema humano, é um tema espiritual. A gente não pode elaborar coisas humanas, ferramentas humanas. A armadura de Saul não funciona, não funciona. Pode ser uma baladeira, dê glória a Deus aí, irmão, pode ser uma baladeira. Irmão, estou com uma baladeira e uma pedrinha velha de um riacho velho, que nem para tomar banho dá para tomar banho no riacho onde Davi foi lá pegar a pedrinha. É tão minguado, é tão sem graça, é um estiletezinho, uma aguinha de estilete. Pois foi lá que ele pegou a pedrinha, e foi lá que ele ousou dizer: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Irmão, espero que você esteja entendendo essa ministração hoje. Eu estou falando de uma igreja que avança, de uma igreja que transforma o mundo, de uma igreja que impacta. E eu estou falando que a centralidade dessa igreja é Cristo Jesus. Não são nossas armaduras, nossas ferramentas, nosso ego, nosso conhecimento. Tudo isso, se não estiver debaixo da cruz, se não estiver debaixo do senhorio de Cristo, são apenas estratégias humanas, e não funciona com o reino de Deus. Com o reino de Deus funciona as estratégias de Deus. Aleluia. A igreja que avança é uma igreja que ora, é uma igreja que jejuma, é uma igreja que aprendeu na calada e no silêncio da madrugada, do culto matutino, se colocar nas primeiras horas do dia e dizer: Senhor, aleluia, vai diante de mim, Senhor, vai diante de mim, Senhor, me ajuda na batalha do meu dia hoje. Senhor, olha os problemas que estamos enfrentando aqui na nossa comunidade. Senhor, nos ajuda, acalma isso, resolve aquilo outro, abre uma porta, abre o entendimento. Senhor, chega com providência. É no joelho que nós crescemos, é no joelho que nós avançamos, porque é debaixo da premissa da palavra, é debaixo da premissa da oração, é debaixo da premissa do jejum que nós invocamos e queremos a presença de Deus no meio de nós. Aleluia.
Tem hora que Deus vai pegar pesado, diga amém. Tem hora que Deus vai arrochar o nó, diga amém. Tem hora que Deus vai vir com palavra de exortação. Tem hora que é palavra de edificação. Tem hora que é palavra de consolação. Nem todo dia Deus vai dizer: tu é lindo, oh, tu é lindo, 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 lindo. Oh, menino lindo. Oh, servo de Deus extraordinário, maravilhoso, top das galáxias. Quinto mol da excelência verbal. Não é todo dia que vai vir uma palavra dessa, não. Tem dia que o Senhor vai dizer: ô seu miserável, você é pobre, nu e necessitado. Se eu me ausentar da tua vida, tu já era. Tu já era. Quer fazer experiência? Quer fazer experiência? Vai ficar preso nas suas amarguras? Vai ficar preso nos seus querequequês? Ou vai se livrar disso e vai dizer: Senhor, lava minha alma, tira toda imundícia, tira todo resquício, porque a igreja tem que avançar, e eu quero avançar. Ai, 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 ai. O mundo está vendo Deus através de você. Por isso que o Charles Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque se você diz que recebeu a revelação da verdade, se você diz que recebeu o perdão de pecados, se você declara que conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, no mínimo, você deve proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo, nas suas amizades, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus vizinhos. Tem vizinho seu que nem sabe que você é crente. Tem vizinho seu que nem imagina que você é crente. Tem colega de trabalho que você parece um agente 007, um crente disfarçado. Não sabe como é que vai dar certo isso. Como é que as pessoas vão saber quem é Jesus? Mas pastor, é porque a minha fé está um pouco fria. Eu não sei se é legal se congregar. Eu não sei se é bom, porque a igreja, às vezes a gente tem uns problemas, tem umas dificuldades na convivência. Ei, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, aonde tem o único perfeito é Deus, que a trabalha em nós, trabalha através de nós, e apesar de fraquezas, limitações, erros e falhas, Ele opera aqui no meio de nós. Esse é o ambiente da olaria, esse é o ambiente do vaso, não é perfeito, mas Deus está no meio dele, aleluia. Está procurando uma igreja perfeita? Cuidado, irmão. Descobrir uma igreja perfeita ali, cuidado, vai estragar aquela igreja, não vá não. Você vai estragar aquele lugar, não vá para lá não, pelo amor de Deus. Porque os teus problemas vão te seguir. Números capítulo 23, o teu pecado te alcançará. Aonde você for, ele te persegue. Ele vai, se arrepende onde você está. Se arrepende e muda onde você está. Aprenda a viver e conviver. O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para a gente. Se Cristo entrou na sua vida, Ele tem que ter feito alguma coisa em você. Você não pode ser hipócrita, farisaico e nem religioso. Você não pode ser alguém que vive uma vida cristã no automático. É para viver para valer. Ou vive para valer, ou vai ser rejeitado por Deus. Ou vive de verdade, ou não será aceito por Deus. Pode me enganar? Ora, como não pode? A coisa mais fácil do mundo é enganar o pastor. Quer enganar? É facinho demais. Você pode enganar uns aos outros, pode enganar pai, pode enganar mãe, pode enganar marido, pode enganar mulher, pode enganar o seu pastor, o seu líder. Mas você esqueceu de olhar para cima. Você esqueceu de olhar para aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que está atento 24 horas. Deus está vendo você. E você acha que está se escondendo de quem? Pelo amor de Deus. Esse joguinho seu com a sua própria alma é um jogo arriscado, porque quem está em risco é a tua alma. Nós somos a igreja do Senhor.
nós estamos avançando no nome do Cordeiro, debaixo da palavra, debaixo de oração. Nós estamos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que é o grande orquestrador de todo o processo que nós vivemos aqui na igreja. E Ele nos ajudará. Eu vou parar, fique em pé. Eu vou parar, fique em pé. Maestro, por favor. Eu sinto uma graça de Deus. Eu sinto graça de Deus. Irmãos, eu estou sentindo que esta palavra está chegando de maneira muito forte em muitos corações aqui nesta noite. Você é a igreja do Senhor. O mundo precisa ver você como uma testemunha viva deste evangelho, para que a gente avance. Os avivamentos que aconteceram na história da igreja, William Seymour, 1906, gerou um impacto tão grande, que não só os Estados Unidos, mas toda a América do Norte, América Central e América do Sul, eram reuniões de oração numa garagem. Dê glória a Deus aí, irmão. Era um punhadozinho de gente, meu povo. Era uns gatos pingados, como diz lá no meu interior. Era um punhadozinho de gente, orando. O culto tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Eles começavam a orar, depois eles saíram da garagem, foram para um celeiro na Rua Azusa. É o famoso avivamento da Rua Azusa, que eles saíram da garagem, da casa alugada que William Seymour morava, e foram para esse celeiro, porque o trabalho agora começou. As orações estavam chegando à meia-noite. Aí eles disseram: rapaz, a gente tem que mudar de lugar, não está dando certo não, a vizinhança já estava achando ruim. Aí encontraram lá um galpão, um celeiro abandonado, fizeram a limpeza, alugaram por $30 o aluguel do celeiro, e começaram a fazer reuniões de oração. Sabe o que aconteceu? Jesus começou a batizar com o Espírito Santo naquele lugar. E um detalhe, hein? William Seymour não era batizado. William Seymour, ele foi batizado 1 ano depois que começou as orações. Ele não foi batizado, ele não chegou lá batizado não. E ele pregava e dizia: Jesus, batiza nós. Olha a pregação dele: Jesus, batiza nós, batiza a gente, Senhor, eu também quero ser batizado, aleluia. Depois de 1 ano de trabalho, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Naquele lugar, saíram missionários para o Canadá, saíram missionários para a Groenlândia, para a América Central, quase toda a América Central, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Saíram missionários daquele movimento de oração da Rua Azusa. E foi lá que Daniel Berg e Gunnar Vingre estavam chegando e ouviram falar do movimento, e foram lá assistir um momento de oração. E quando chegaram lá, Deus usou uns irmãos que estavam naquela reunião, olhou para Daniel Berg e disse: o Senhor te envia para o Pará, vai! Aleluia! A mensagem só foi essa, gente. Foi assim: o Senhor te envia para o Pará, vai! E ele saiu, olhou um para o outro e disse: e agora? E onde é esse tal de Pará? Aí foram para a biblioteca lá de Los Angeles, na Califórnia. E quando entraram na biblioteca, eles se depararam com um mapa mundi. E quando olhando o mapa mundi, olharam o Brasil e tinha lá Pará, capital, o estado do Pará, que Belém é a capital. E ele olhou e disse: Pará, está aqui, é no Brasil, vamos comprar passagem. Compraram uma passagem, só tinha dinheiro para essa passagem. Chegaram em Belém do Pará depois de 30 dias de viagem. E olha, 100 anos depois, a maior denominação evangélica do mundo se chama Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, movida pelo Espírito Santo, debaixo da palavra, debaixo do jejum, debaixo da consagração, debaixo da oração. A igreja avançou. Nova Betânia, nós iremos avançar no poder do nome do Senhor. Levante sua mão em nome do Senhor Jesus. Eu vou declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Feche seus olhos. Maestro, eu não sei o que ele viu em mim. Me ajuda a cantar esse hino, por favor. Segura um pouquinho, eu quero fazer essa oração primeiro. Você está sentindo a presença de Deus aí? Porque eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo aqui. Eu não sei.
Eu não sei como você se enxerga aqui nesse culto hoje, mas a obra do Senhor vai avançar. Vai avançar. Porque é interesse de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? O interesse é de Deus. É de Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Nova Betânia, esse lugar. Eu vou declarar essa palavra crendo no poder do nome do Senhor. E se você quer receber, levanta a mão bem alto, em nome de Jesus. Erlânio, cadê o Erlânio? Vem cá, pastor Erlânio. O Senhor como autoridade espiritual sobre esse lugar, dirigente desse trabalho, vem cá, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma palavra de Deus aqui sobre esse lugar. Eu profetizo sobre esse lugar, na direção da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, guiado pelo que me diz as Escrituras. Eu profetizo sobre esse lugar, eu declaro a palavra de Deus, e essa mensagem que eu tenho para dizer para Nova Betânia: Deus fará em 4 anos o que não aconteceu em 40 anos aqui nesse lugar. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Deus fará em 4 anos o que não aconteceu em 40 nesse lugar. A visão que Deus me dá é você fazendo aqui 2, 3 cultos dia de domingo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai mandar vidas para esse lugar. Sedentas, 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 sedentas. Querem perdão de pecado, salvação, transformação. Querem regeneração. E aqui está uma igreja bíblica. Aqui a Assembleia de Deus é uma igreja cristocêntrica. Nós pregamos Bíblia, nós ensinamos Bíblia, nós defendemos a Bíblia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é o quê? O que eu mereci era morrer, aleluia, mas Ele me prometeu o céu. Canta ao Senhor. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Segura a mão desse irmão, segura a mão desse irmão aí para mim. Diga para ele: Deus quer usar você nesse lugar. Diga para ele, em nome de Jesus. Desperta o dom de Deus, desperta o talento que Deus te deu. Tem muitas vidas para ser alcançado. A igreja avança, a igreja avança, a igreja avança. Tem alguém aqui nesta noite que quer voltar para Jesus? Pergunte a essa pessoa que está ao seu lado. Tem alguém aqui afastado que quer voltar para Jesus hoje? A porta está aberta. Tem alguém aqui entre nós? Alguém? Venha para Jesus agora. Tem alguém que não aceitou a Cristo ainda e quer tomar essa decisão agora? Mas Ele me prometeu